tenho ao meu lado direito o doutor José Carlos Piacente, né, que é capelão aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie e que ontem ministrou um workshop que eu preciso ler o nome, porque o nome é grande. Com licença, viu, doutor? Deixa eu ler aqui. O nome era Vestígios da Epistemologia Agostiniana na Teologia Luterana e seus Desdobramentos. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso também. Mas antes, deixa eu apresentar quem está do meu lado esquerdo, que é o professor mestre Felipe Fontes. Ele é supervisor teológico filosófico também do sistema Mackenzie de ensino, que é um sistema confessional, e é responsável também por uma das áreas importantes dentro do Centro Presbiteriano Andrew Jumper. Boa tarde, Vandir. Prazer estar com você aqui. E aqui, como não poderia deixar de ser ali no meu canto esquerdo, também ali na extrema esquerda, Vinícius Musselman Pimentel, para agradar o pai, que é o autor do blog Voltemos ao Evangelho, que tem feito toda a cobertura aqui com a gente. Ai de nós, se não fosse ele aqui junto da gente, tá certo? Legal estar aqui. Bem-vindo, Vinícius. Começando então aqui com o doutor Piacente, por favor, explica para a gente aqui o que quer dizer esse nome enorme que é o nome do seu workshop. Bom, já dá para perceber, antes de mais nada, né? Então boa tarde também para todos vocês, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. Para você perceber, então, a complexidade deste nome, ou a relação deste nome com a teologia, é que filosofia, especialmente epistemologia, talvez seja um dos temas mais delicados, mas também necessários para a teologia, porque ela trata de como nós conhecemos. Então, quando nós falamos da relação entre teologia e filosofia, a epistemologia é um prato cheio. Ela mostra o quanto que essa relação é próxima. E o meu objetivo nesse workshop, ou nessa oficina, foi discutir sobre como nós conhecemos as coisas, olhando especialmente para a grande mudança de paradigma que aconteceu com Lutero. Porque para nós, de uma tradição calvinista, está muito claro para a gente a presença da epistemologia ou teoria do conhecimento agostiniana. Nós seguimos com naturalidade isso, nós entendemos que eu preciso crer para compreender. Mas para Lutero isso daí foi um passo enorme, porque ele estava totalmente envolvido com um outro paradigma. Um paradigma aristotélico, uma outra epistemologia, uma outra forma de conhecer, uma forma que valorizava, inclusive, a ação humana. Isso se encaixava tão perfeitamente em como a teologia da Igreja Católica, naquele momento, incentivava as obras. Então, para Lutero, ele teve que dar um salto e passar por uma nova maneira de enxergar a vida. Ele criou um novo método, ou na verdade uma nova cosmovisão, que não era tão nova assim, porque na verdade era agostiniana. Eu vou precisar fazer aqui uma pausa para uma definição de termos, tá? Tá bom. Então, tipo bate-bola, quem quiser aqui pode responder. A gente usou aqui vários termos que são não tão familiares assim. A ideia é que vocês traduzam mesmo para o pessoal que está em casa. Então, epistemologia, o que é epistemologia? Vamos lá. O Dr. Carlos Piacente falou ali que epistemologia é um termo que vem da filosofia, né? Uhum. Na verdade, a filosofia tem 3 grandes avenidas, né? A gente poderia dizer assim que quem estuda filosofia tem que responder pelo menos 3 grandes perguntas. A primeira delas é: o que são as coisas? Não é? Qual é a natureza da realidade? O termo técnico para isso é ontologia, vem da palavra grega ontos, que é ser. Então é o estudo do ser. Seria o estudo da natureza das coisas. Quando você está perguntando o que são as coisas, o que é um homem, o que é uma cadeira, o que é a lâmpada, o que é o céu, o que é o amor, qual é a relação entre essas coisas todas? Essas são perguntas de natureza ontológica. A segunda grande avenida é exatamente a epistemologia, que vem da palavra grega episteme, que é uma das palavras para conhecimento. Não é a única palavra grega para conhecimento, mas é uma das palavras gregas para conhecimento. Então, se a ontologia é a teoria da realidade, epistemologia é a teoria do conhecimento. Quais são as perguntas que estão nessa área? O que é o conhecimento? É possível conhecer as coisas? Se é possível, como é que eu conheço as coisas? Essas são as perguntas fundamentais dessa área. E a terceira avenida seria a ética, ou a teoria dos valores, para incluir aí também a estética, né? Os valores do belo. Então, filosofia é só isso, Vandir. O pessoal fica assustado, né? Com filosofia. Também mas com filosofia, epistemologia, assim, na frente, ontologia, não são. Mas é só isso. É só amigáveis. uma área do conhecimento que está fazendo 3 perguntinhas básicas.
Básicas no sentido literal da palavra, porque elas afetam tudo. Basilar. O que são as coisas, como é que eu conheço as coisas e como é que eu estabeleço valor entre as coisas. A grande relação disso com a teologia é porque as Escrituras são fonte de conhecimento. Nos tempos atuais, ela tem sido depreciada, tem sido relegada a um segundo plano, ou, na verdade, às vezes até deixada em último plano. Mas as Escrituras dizem para nós como nós conhecemos as coisas, e mais do que isso, elas nos fornecem um conhecimento sobre as coisas que tem significado de coerência, que é abrangente, que pode ser aplicado. Então, tratar desse tema é também incluir como as Escrituras participam da construção de conhecimento. E isso necessariamente nos leva para a academia. O conhecimento de Deus, ou o conhecimento revelado nas Escrituras, eles também não devem ser utilizados para que a gente compreenda toda a realidade. Então, o meu tema, ele passa a ser relevante para a igreja, porque ele trata de uma questão que é central sobre quem é a Escritura na nossa vida. De fato, ela é a referência última. É o ponto de partida mais importante, é aquilo que me dá o que eu mais preciso para conhecer, ou não, é apenas um livro religioso. Portanto, quando eu falo de epistemologia agostiniana e epistemologia aristotélica, eu estou falando em quê? Assim, trocando em miúdos, o que é que Lutero vivenciou ali, que fez isso ser importante, quando fala assim em epistemologia agostiniana? Muito bem. Qual é a chave que mudou? Para ficar bem fácil para o nosso telespectador. Pode ser, para audiência. Não dá mais, né? Para chamar assim, caramba, Exato. Tudo bem. Vocês vão procurar na internet um quadro que se chama Academia de Atenas, pintado por Rafael. No meio do quadro tem duas figuras. Uma é Platão e a outra é Aristóteles. Platão está apontando para cima, Aristóteles está apontando para baixo. Adotar uma postura agostiniana é entender que o conhecimento vem de cima. Como Tiago afirma, ele vem do alto, nós recebemos conhecimento, nós não somos detentores dele, nós precisamos que Deus revele conhecimento e verdade para nós. Se você seguir o caminho de Aristóteles, as coisas vão para o plano de baixo. E aí você vai criar uma coisa chamada uma filosofia totalmente pautada nas coisas deste mundo. Tá? E aí você vai ter com isso propostas que são antagônicas. Agostinho, ele pensava num conhecimento que tinha um caráter que apontava para o eterno, para o céu, e que nós recebíamos esse conhecimento porque temos dentro de nós um mestre interior, que ele sabia muito bem, que é o Espírito Santo. Aristóteles já não vai pensar dessa forma, pelo contrário, Aristóteles já vai pensar em outros caminhos para o conhecimento, a via empírica, o exame das coisas, um outro método. Então, para entender, adotar uma ou outra postura muda completamente, porque altera a autoridade. Quem é a autoridade para dizer o que as coisas são? É de cima ou de baixo? É da terra ou do céu? Segundo as Escrituras, me parece que o caminho o conhecimento que vem lá do alto é o mais importante. Então isso vai afetar, em termos práticos, em quem a gente confia, em última instância. Certamente, vai afetar a questão de autoridade. Para Aristóteles, claro, Platão também entendia que a razão era a autoridade última, mas ele ainda tinha um vínculo com alguma coisa eterna. Ele ainda acreditava que você poderia buscar alguma coisa eterna. Quando você chega em Aristóteles, isso já acabou. É a razão e a razão mesmo, de tal maneira que isso vai crescendo até se transformar num dogma. Então, se a minha razão não diz que isso daqui é viável, então não é verdadeiro. Que é o que a gente tem hoje em muitas universidades, é a mentalidade de muitos universitários, professores. Sim, claro. Então, o que acontece é que Platão nunca foi um cristão. E ele acertou em poucos momentos, mas os momentos que ele acertou foram importantes. Porque Agostinho leu não só Platão, mas mais o neoplatonismo. Então, a visão que ele criou era uma visão mais adequada com as Escrituras. E Lutero tem que escapar da visão aristotélica que foi espalhada por um grande pensador, um cara que é genial mesmo, Tomás de Aquino, aliás, um cara que tem uma capacidade enorme. Só que, às vezes, os nossos pensamentos, a nossa produção acadêmica, ela tem efeitos inesperados.
E alguns efeitos inesperados de Tomás de Aquino foi mostrar que fé e razão eram conhecimentos diferentes. E Agostinho não. Agostinho vai falar que a fé, ela demonstra o que a razão mostra. Então, há uma inter-relação. Já no caso de Aristóteles, não. Vai acontecer uma separação e Tomás de Aquino vai pegar isso daí e vai levar isso daí ao extremo. O pessoal que está em casa nos entender, pessoal que é amadores, como diz o programa, né? Pessoal que é amador, que não lida diretamente com a teologia, o Dr. Piacente citou 2 filósofos e 2 teólogos, né? Então, a grosso modo, nós poderíamos dizer que Agostinho está mais perto de Platão, enquanto certo. Tomás de Aquino está mais perto de Aristóteles. Eu estou dizendo a grosso modo porque os entendidos não aceitariam essa distinção assim tão radical, né? É verdade, aliás, é verdade. Se você dissesse para Tomás de Aquino, que está ali na linha da tradição católica, que ele estava se diferenciando de Agostinho, ou seja, ele estava longe da tradição, talvez ele batesse em você. Certamente, ele ia ficar bravo, com certeza. Bravo. Então, por isso que é muito grosso modo, em assim, filosofia de almanaque, nós poderíamos dizer que Platão ou Agostinho está mais perto de Platão, enquanto Tomás de Aquino estaria mais perto de Aristóteles. Muito bom, obrigado, professor. Antes de eu fazer a outra pergunta, deixa eu só falar aqui que o professor Tarcísio está nos assistindo lá em Nilópolis hoje. Joia, abraço, professor Tarcísio, bom trabalho. Legal, aí, professor amigo. Tarcísio. Deus abençoe. A Maurivação está mandando aqui um abraço para o senhor também. Pastor, doutor, capelão, reverendo, Piacente, inteligente, articuladíssimo, e mais do que isso, gente fina demais da conta. É bom de ter amigos, né? Um recado. Se quiser mandar algum recado para algum dos nossos convidados, fica à vontade, pode escrever aí no chat que está do lado do player do seu vídeo. Olha só, me corrijam se a pergunta for muito boba ou mesmo pergunta ignorante. É boba. Às vezes é. Olha só, você falou que tem 3 caminhos da filosofia, né? Um deles é a ética. E eles se relacionam em algum ponto. Então, a ética influencia também a epistemologia de alguém. Claro. Então, quando você olha para as correntes humanistas que a gente vê hoje, né, e que valorizam, de alguma forma, alguns princípios éticos e morais, quais são os referenciais epistemológicos dessas pessoas, já que não tem essa moralidade divina, a última das coisas? Então, vamos falar sobre Lutero ainda. Lutero escreveu um pequeno livro sobre ética. Quando você lê o livro de Lutero, você percebe que aquele livro pode ser resumido numa frase: confie e obedeça. E alguns pensadores, alguns peritos em Lutero vão perceber isso nele. Ou seja, é uma ética que, desculpa, mas eu tenho que usar outro termo filosófico, deontológica. É só destrinchar o que é deontologia também. Pautada em deveres, em normas. A Escritura é a norma máxima e eu obedeço o que ela diz e pronto. Já no caso, por exemplo, de Tomás de Aquino e a ética católico-romana que imperava na época dele, era muito mais teleológica, era voltada para a finalidade. Isso não tem nada de errado em princípio, até porque a Escritura tem as duas. Ela tem a ética teleológica e deontológica. O problema é que a ética para a finalidade pode fazer com que o homem de fato queira comprar as coisas com seus atos. Então a ética foi muito afetada pela epistemologia. Se eu adoto uma epistemologia, uma ideia do conhecimento que me conduz, favorece a fazer com as minhas obras uma troca, a chegar a uma finalidade última que me diga, olha, valeu a pena, isso pode, sem dúvida nenhuma, alterar inclusive a minha teologia. Então, no caso de Lutero, nesse pequeno livro que ele escreveu sobre ética, é um livro bastante interessante, bem resumido, mas você percebe a ênfase dele nas Escrituras. Ele está olhando para as Escrituras, ele está dizendo, não, as Escrituras dizem assim, apenas confie e obedeça. Deixa eu tentar fazer aqui mais um apanhado, mais um esboço para o pessoal que está lá em casa, ok? Dr. Piacente falou em 2 tipos de ética, né? Poderíamos falar em 3. Poderíamos falar na ética deontológica, na ética teleológica e na ética subjetiva ou existencial. Qual é a pergunta principal da ética? A pergunta principal é, o que é uma boa ação? Essa é a pergunta principal da ética. Verdade. Como é que essas 3 correntes responderiam isso? Uma ética deontológica diria, uma boa ação é aquela que corresponde ou está adequada a uma norma externa.
Existe uma... Repete para dar tempo a anotar, por favor. Tá bom, então vamos lá. Uma Deontológica, ética vai. deontológica, que vem da palavra dever, não é? Ok. É aquela... O que seria uma boa ação para alguém da ética deontológica? Seria a ação que corresponde adequadamente a uma norma externa. Então, existe uma norma externa ao sujeito, e aí, quando eu realizo uma ação que se adequa a essa norma, então eu realizei uma boa ação. Para alguém da ética teleológica, é a ação que funciona, é a ação que traz benefícios, é a ação que dá certo. Então, se a minha ação trouxe benefícios positivos para mim e para outras pessoas, então ela é uma boa ação, atingiu um telos determinado. E o que seria a ética existencial? É aquela que o que importa são as intenções do sujeito. Se eu tenho um termo comum para essa ética, um sinônimo, é a ética de virtudes. Certamente. Então, se ela parte de um coração virtuoso, não interessa muito os resultados, não interessa muito se está de acordo com a norma, o fato é que é uma boa ação. Então, basicamente é assim que as correntes éticas têm respondido essas perguntas principais da ética. E a ética cristã? Ela é deontológica, teleológica ou existencial? Seria essa, né? As três coisas. Exatamente. O que é uma boa ação? É aquela que corresponde à vontade de Deus, que atinge o propósito determinado por Deus, que é a sua glória, e parte de um coração transformado ou regenerado pelo Senhor. Então, essa é uma boa ação. Se o professor me permite, claro. Esse é o grande diferencial do cristianismo e da cosmovisão cristã, porque ela unifica o que sem o cristianismo se torna incapaz de ser compreendido, unificado. A cosmovisão cristã, ela une as coisas corretamente. E ela não precisa, ao fazer isso, fazer concessões. Não, ela consegue ter um fim glorioso, que é a glória de Deus. Ela consegue, de fato, observar normas. E, sem dúvida nenhuma, ela está ligada à nossa existência. Isso é extraordinário. Isso é cristianismo. Não tem nada que se compare. E o perigo, se você pegar uma só, você pode cair nos extremos muito ruins, né? Se você pegar a primeira, você vai fazer o que é certo, mesmo que eu não sinta mesmo nada. Você tende a ser um legalista. Você tende a ser um legalista. A segunda, que eu não vou lembrar nenhum dos nomes, basicamente você vai fazer o que dá certo. Você vai se torna pragmático. E a última, você vai fazer o que dá vontade, você vai tornar um relativista. Sim. E essas coisas combinadas na perspectiva certa... hedonista. Talvez seja a melhor palavra. É um hedonista. Então, mas você sabe que todos os grandes pensadores, eles discutiram a ética. Kant, Hume, todos eles. Porque é necessário. Porque o que você pensa tem que refletir em ações. Então, se eu tenho uma maneira correta de pensar, se eu construo um pensamento correto, à luz das Escrituras, olhando para a fonte do conhecimento que é as Escrituras, as minhas ações vão ser corretas. Tá? Agora, é claro, né? Isso exige um coração submisso a Cristo. Porque as Escrituras precisam disso. Precisa de uma submissão a Cristo. Tá? Eu queria uma outra pergunta para os senhores. Quem está em casa e está nos ouvindo conversar aqui e quer aprender mais sobre isso, quer dar os primeiros passos no aprofundamento do conhecimento da epistemologia cristã, qual seria um bom começo? Bem, esse, como nós dissemos, é um assunto técnico. Então, é difícil encontrar, assim, alguns livros que traduzam essa linguagem para o entendimento mais simples. Mas eu poderia indicar alguns livros que... O nível 1, para iniciantes. Já não é mais amador, é iniciante. Ele sabe já o que ele quer. Existe um livro publicado pela editora Monergismo, do David Nagel, chamado Filosofia, um guia para iniciantes. Sim. Olha aí. Esse é um livro curto, um livro pequeno, e é um livro que exatamente trata de como é que a filosofia se constrói à luz de uma perspectiva cristã. Então, esse livretinho lá da editora Monergismo é um livro excelente para isso. Filosofia, um guia para iniciantes. É o que eu me lembro assim de maneira mais específica. Para aqueles que já estão estudando teologia, a minha recomendação de um livro que tem me ajudado muito é o livro A Doutrina do Conhecimento de Deus, do Dr. John Frame, publicado pela editora Cultura Cristã. É assim, em termos de epistemologia cristã, o livro mais fantástico que eu conheço publicado em português. Alguma outra sugestão? Então, como nós estamos falando de teologia, a gente tem que lembrar que os primeiros capítulos da Instituta tratam disso, de uma maneira extremamente simples. O que é para Calvino a teoria do conhecimento?
é conhecer a Deus e a nós mesmos. É verdade. Então, assim, o que o professor Felipe, ele já está chegando no doutorado, merece o título. Já foi apresentado Já merece, assim ontem, já merece, inclusive. já é nosso doutor, com alegria. Dia, se Deus quiser. Não, já, a sua fala já é de doutor. Mas quando você lê Calvino, você consegue juntar as duas coisas. Você está tendo um crescimento na teologia e você está também lendo de maneira muito simples o que Calvino chama ou trata no seu primeiro livro de a teoria do conhecimento. Eu preciso conhecer a Deus e preciso conhecer a mim mesmo. É basicamente o que nós temos que fazer hoje. E é bem agostiniano isso daí. Tá? Calvino tem, assim, ele soube dialogar com todos os grandes pensadores, mas sem dúvida nenhuma, Agostinho foi alguém importante para ele. Ele cita muito. Então é interessante, se você quiser começar pelas institutas, você já acerta em 2 alvos. Já cresce na teologia e já entende também o que é. E se quiser voltar em Agostinho, melhor ainda. Talvez a obra de Agostinho, que seja o germe da epistemologia cristã depois de natureza reformada. Eu não estou aqui cometendo um anacronismo, é óbvio que Agostinho não é um reformado, mas ele é lógico, base para o pensamento reformado. Claro. Talvez fosse Solilóquios, que é um diálogo Sim. de Agostinho consigo mesmo, Sim. é um diálogo com a alma. Aliás, essa é uma prática que a gente parece ter perdido no mundo contemporâneo, né? Essa prática de conversar consigo mesmo. E a gente vive numa correria tão grande, mas a Bíblia está cheia de solilóquios, né? Tem vários versículos bíblicos que são solilóquios. Por que estás abatida, ó minha alma? Pergunta, né? Espera em para Deus, a própria né? alma. Então, Agostinho tem esse livro chamado Solilóquios, que é uma conversa dele consigo mesmo, no qual ele inicia essa tradição do conhecimento de Deus e de nós mesmos. Porque logo no primeiro diálogo com a razão pergunta a Agostinho: o que você quer conhecer, Agostinho? E Exato. aí ele diz: olha, eu quero conhecer a Deus e a alma. Exatamente. E a razão pergunta: nada mais? E ele diz: nada mais. Ou seja, o conhecimento, ele se reduz, ele se constitui basicamente disso: conhecimento de Deus e de si mesmo, né? Uma tradição fantástica, lindíssima, que vale a pena resgatar. E se alguém quiser estudar mais sobre esse assunto dentro do Daniel Jumper, ele ia por onde? Esse é o programa de teologia filosófica, no qual nós dois temos o privilégio de ensinar. Aí você está falando de alguma coisa que aquece o coração. Nós dois passamos por esse programa, tanto o Dr. Piacente quanto eu. Eu tenho o privilégio de estar tempo integral envolvido com isso lá no Andrew Jumper. O Dr. Davi, que é o chanceler da universidade, também é o professor titular do Departamento de Teologia Filosófica no Andrew Jumper, de quem eu tenho o privilégio de ser o assistente. Então, lá no Departamento de Teologia Filosófica, trabalhamos, eu e o Dr. Davi especificamente, e contamos frequentemente com a contribuição do Dr. Piacente conosco lá. São exatamente essas as nossas discussões lá nos módulos, nos cursos de Teologia Filosófica. Teremos um módulo de epistemologia daqui a 2 semanas, não é isso? Com o Dr. Piacente e Dr. Davi. É mais o Dr. Davi, eu só vou lá cobrir os momentos que ele não pode estar lá. Só mas pode fazer quem já está participando do programa da pós-graduação do Jumper. Sem dúvida nenhuma, eu quero encorajar os nossos faz... colegas que estão nos acompanhando a fazer o Jumper. E você tem hoje modalidades, você tem a especialização, que você pode fazer à distância, você tem o RMI, que envolve alguma coisa mais pastoral, tá? Não que os outros não sejam, mas esse daí é sobre revitalização e multiplicação de igrejas. E você tem um mestrado, tem um doutorado, eu acho que quem gosta precisa se envolver, e sem dúvida nenhuma o Jumper tem um material humano e acadêmico de altíssima qualidade. É referência no assunto, né? Oh, não há dúvida. Ô Vinícius, lá no blog, Voltemos ao Evangelho, as pessoas procuram muito sobre teologia filosófica. É uma área que tem demanda das pessoas comuns. Eu acho que eles vão pegar uma vertente que é impactada por isso, que é a apologética. Certamente. Então, a apologética é uma coisa que as pessoas buscam bastante. Lá no Voltemos ao Evangelho, a gente tem uma postagem sobre tipos de apologética, que as pessoas às vezes nem sabem que tem tipos de apologética, elas sempre ouviram um tipo só, evidencialista, né, que é baseado em mostrar evidências para convencer o descrente, e não sabem do pressuposicionalismo e outros. Eu já entrevistei o Davi sobre esses assuntos, tem vários materiais lá de como a pessoa pode
aprofundar um pouquinho nesse sentido de entender a base da escritura e a base da filosofia para a aplicação da apologética. Deixa eu aproveitar o momento da propaganda para poder dizer o seguinte para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Na verdade, o programa de teologia filosófica do Andrew Jumper é o nosso grande braço cultural. Então, embora a filosofia esteja presente no nosso curso, ela é muito utilizada para a leitura da cultura. Então, na verdade, nós temos módulos, por exemplo, de teologia e ética, nós temos módulos de teologia e estética, nós temos módulos de teologia e política, nós temos módulos de teologia e vida social, então, na verdade, teologia e literatura. Então, na verdade, o programa de teologia filosófica, ele é esse grande braço cultural do Andrew Jumper, que estuda a relação, essa interface entre fé cristã e cultura de um modo geral. Não, se eu pudesse dar um testemunho, e eu vou fazer isso, então eu posso, falar que quando eu fiz o módulo, realmente o meu ministério pastoral mudou muito. Em que formas isso aplica no ministério pastoral? Você começa a compreender como as pessoas pensam. Você começa a entender que aquelas perguntas que elas fazem, de fato, são inquietantes. Você começa a entender como elas são bombardeadas por todos os lados, com ideias e pensamentos que vão sendo semeados, às vezes em pequenas propagandas, mas que são jargões que acabam construindo uma cosmovisão anticristã. Então eu comecei a perceber como identificar isso. O Felipe fala de uma coisa chamada exegese cultural, até acho que foi você que criou esse termo. Tá? Sempre que eu menciono... Já existe. Mas... Não, mas eu fui dar aula há pouco tempo, mencionei. Eu acho que o termo é esse, exegese cultural. No meu ministério, a filosofia, ela mudou a minha maneira de entender as coisas. Não mudou a minha pregação, porque nós só pregamos a Escritura e mais nada. Mas existe uma parte do sermão que é aplicação. Que é quando você diz, essas verdades da Bíblia, eternas e imutáveis, elas se referem a isso. É isso que elas querem tratar. Vinícius, você é aluno do Andrew Jumper, não é isso? Pregação. No curso de pregação. Perfeito. Nós vamos ter um módulo agora no fim de novembro e início de dezembro, ministrado por mim e pelo professor Tarcísio, que está nos assistindo lá de onde mesmo? De Nilópolis, no Rio de Janeiro. Ontem ele estava com a gente aqui. Exatamente. Que é exatamente uma interface entre apologética e pregação. Ele se chama Pregação e Apologética. E o objetivo é exatamente discutir um pouco como é que a nossa pregação é impactada pelo entendimento da circunstância na qual os ouvintes da nossa mensagem estão inseridos. Então, isso afeta diretamente o nosso ministério pastoral, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E como um amador, eu acho isso tão interessante, porque o amador, ou a pessoa que não começa a estudar esse assunto, assume muita coisa, ela absorve da cultura, o padrão cultural. Sim, claro. E então ela acha que esse é o padrão, e ela não traz o padrão de vida, de como pensar, de como conhecer, da Escritura. Então a gente acaba argumentando como o mundo argumenta, a gente acaba aplicando o sermão. Que seria o mundanismo. Que é uma forma de mundanismo. A grande vantagem da filosofia que se faz aqui no Jumper é que ela é crítica. Ela tem limites para um diálogo. Ela nunca vai abrir mão das Escrituras. Ela não vai chegar e falar assim, olha, eu vou aceitar o seu ponto de vista. Não, o nosso ponto de vista nem nosso, é de Deus. Então, isso muda tudo, porque nós passamos a entender as pessoas e dar também soluções para essas pessoas. Nós ajudamos as pessoas a usar um novo óculos e, em alguns casos, tirar a venda. Claro, sempre pela palavra. A gente vai precisar passar o assunto, infelizmente, mas eu queria antes mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando e comentando o nosso bate-papo. O Christian Avelar, manda abraço para todo mundo. O professor Tarcísio, mais uma vez, está acompanhando. Tarcísio está ativo aqui na internet. O William Gerson também está aqui nos acompanhando. O Amauri pediu para a gente falar sobre existencialismo. Não vou entrar no assunto, senão o professor Dario não entra aqui hoje. Vai ter que ficar para uma próxima, Amauri. Mas aí você entra em contato com o Dr. Piacente, ele vai falar para você tudo que você precisa saber sobre o existencialismo. Em 2 minutos. Tá bom? Em 2 minutos. Mas a gente fica por aqui. Eu queria só, essa parte pelo menos, a gente vai só fazer aqui o sorteio daqui a pouco. O doutor Piacente está aqui com a gente, a saúde não está 100%, tá? Ele está aqui dá realmente... para perceber pela voz, né? Não, a voz nem parece que você estava agora há pouco tão mal ali, mas que bom que você ficou bom e pôde participar aqui dessa conversa. Queria agradecer a sua presença. Eu agradeço também, tá, obrigado. O professor Felipe fica com a gente aqui mais um pouco, o Vinícius também, e logo depois do sorteio, quem vai estar aqui nessa cadeira é o professor Dario Cardoso.
né, que também é professor do Centro Presbiteriano Andrew Jumper, e vai continuar aqui o bate-papo. Muito obrigado, doutor Piacete, Obrigado a pela sua vocês presença. por terem me convidado e a todos vocês que acompanharam, obrigado. Quem gostou dessa conversa até aqui e tem gostado de tudo que tem visto e ouvido aqui na conferência, pode esperar um pouco, ter um pouco de paciência, que no nosso canal lá no YouTube, quando eu falo nosso, é do CPAJ, toda a programação que foi produzida para a conferência vai estar disponível logo, logo. Esse logo, logo pode ser dias, semanas, eu espero que não meses, mas que logo, logo vai estar lá. Para você se cadastrar no canal, para se inscrever, colocar lá no sininho, aí em cima do seu player, de vermelho, tem um link para o nosso canal no YouTube. Você vai lá e já se inscreve, e assim que os vídeos subirem, você vai poder saber tudo que está acontecendo aqui no Jumper por meio de vídeos, tá bom? Professor Piacete, pode dar sua despedida, falar alguma coisa? Eu quero agradecer por todos, e eu creio que essas discussões elas podem trazer um engrandecimento do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, que é o que nós estamos precisando. As coisas são tão simples, mas é só o que nós precisamos, de pregadores da palavra, que se debruçam diante da palavra e oram e pregam com verdade. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, professor Piacete.